Olá, queridos alunos do nono ano AIP. E nesta semana estou trazendo para vocês uma breve revisão sobre as orações subordinadas substantiva, onde nós vamos estar revendo esse conteúdo de uma maneira mais resumitiva. E gostaria que todos vocês prestassem atenção à aula para que vocês pudessem entender de uma vez por todas qual o objetivo das orações subordinadas substantiva dentro da gramática. Vamos lá para a nossa aula. Bom, as orações subordinadas substantivas são orações em que os substantivos eles são classificados conforme a função sintática referente aos termos integrantes, os termos acessórios e os termos essenciais das orações. Onde nessas orações subordinadas substantivas nós temos as classificações sintáticas referente a subjetiva, que tem a função sintática de sujeito, objetiva, tem a função sintática de objeto direto, objetiva indireta, tem a função sintática de objeto indireto, completiva nominal, tem a função sintática de complemento nominal na oração, e predicativa, tem a função sintática de predicativo, principalmente o predicativo do sujeito, é o termo onde nós mais analisamos dentro das orações subordinadas substantiva, e a positiva, que nós vamos classificar a forma do aposto nas orações subordinadas substantivas. Bom, o processo de classificação das orações subordinadas substantivas e também dentro das orações subordinadas, ela se divide da seguinte forma. Nós temos a oração principal, que é a oração em que o sujeito ele comete a ação. E nós temos a segunda oração, em que encontra-se o sujeito principal da oração. Depois nós vamos analisar o verbo da oração principal. E a última parte nós vamos fazer a classificação por eliminação. Então, onde vem acompanhando o pronome relativo, junto com o substantivo principal da oração, é ali que nós vamos classificar a oração subordinada substantiva, conforme esses termos que a professora trouxe para vocês. Bom, a oração subordinada substantiva subjetiva, como vocês já viram, dá uma função sintática do sujeito principal na oração. É importante que você não se atrase. Olha o pronome pessoal você. Ele é o elemento principal da oração. Então, dá-se uma classificação de oração subordinada subjetiva. Oração subordinada objetiva indireta. O objeto direto ele vem como elemento principal da oração. Ele funciona como objeto direto do verbo da oração principal. Todos souberam que Ana sofreu um acidente. Todos souberam que quem sofreu o acidente? Ana. Então, Ana é o sujeito, claro, o principal da oração e o objeto principal da oração. Então, Ana é o substantivo próprio, o sujeito da oração e o objeto direto da oração. Então, que Ana sofreu um acidente, dá-se a classificação de oração subordinada substantiva, objetiva direta. E vocês viram que onde existe o objeto indireto, dá-se a classificação de oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. O verbo da oração principal, ele é verbo transitivo indireto. E ele precisa de uma preposição para dar, assim, um sentido completo à oração, em cima do objeto indireto. Então, ele necessita desse conectivo, em que dá-se a classificação de preposição. E uma dica super importante para as orações subordinadas substantivas, meus alunos. Sempre façam a pergunta de que, de quem, a quem, em quem. Então, quando vocês fizerem essa pergunta ao verbo, é claro que ele vai diretamente ao substantivo principal da oração. A oração subordinada substantiva predicativa, onde o predicativo do sujeito da oração principal é elaborada com verbo de ligação. Sempre o verbo de ligação, ele vem acompanhando junto com o predicativo do sujeito. Minha esperança é que você estude bastante. Que você estude o verbo estudar e o verbo de ligação
Então, ele está aí acompanhando o predicativo do sujeito, que bastante é um termo de qualidade, é um adjetivo. Então, dá-se esse último termo aí, a classificação de predicativo do sujeito. Então, automaticamente, vocês têm aí uma oração subordinada substantiva predicativa. E a completiva nominal é aquela onde o complemento nominal ele vai trabalhar em cima do sujeito, em cima do substantivo principal da oração, na oração principal. Chego à conclusão de que o contrato é legal. Preste atenção que chego à conclusão, é a oração principal. De que é um pronome relativo, de é uma preposição. O contrato é legal. Então, automaticamente, vocês têm aí o contrato é legal, um complemento nominal da oração. Então, automaticamente, nós temos aí uma oração subordinada substantiva completiva nominal. E, por fim, nós temos a oração subordinada substantiva positiva, onde vocês viram que o aposto ele sempre vem dando um nome na oração principal. A classificação do aposto é quem vai definir a posição dele referente ao substantivo na oração. Existe nos presídios esta lei, que ninguém denuncia ninguém. Então, que ninguém denuncia ninguém é um aposto. Então, automaticamente, vocês têm aí sempre uma ligação a um nome da oração principal. Que é o nome da oração principal aí? Existe nos presídios esta lei. O que é que existe nos presídios? Lei. A lei é o substantivo principal da oração, sem preposição e sem mediação de um verbo de ligação. Então, sem preposição, não precisa haver uma preposição para dar o sentido de complementação na oração, e um verbo de ligação, e também sem a mediação de um verbo de ligação. Então, ninguém é um pronome indefinido. Automaticamente, vocês têm aí em destaque em negrito azul, uma oração subordinada substantiva a positiva. Bom, meus queridos alunos, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula revisional, viu, sobre oração subordinada substantiva. Fica aqui o meu abraço caloroso para todos vocês. Até o nosso próximo encontro.